Vamos seguindo com o Morning Show dessa sexta-feira, 16 de junho, agora com a editoria de saúde. O assunto agora é de extrema importância, por isso eu peço atenção aqui dos nossos caros ouvintes do Morning Show. A gente está em junho, as portas do inverno aí, nesse período as notícias, os comunicados dos governos e as discussões no geral sobre a dengue dão aquela sumida, né, do noticiário. O que deveria acontecer é exatamente o contrário. Se assim fosse, chegaríamos ao verão mais tranquilos e faríamos diminuir o número de casos da doença. Porque, como se sabe, o verão é a estação preferida do Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue. Então vamos lá, prestando aqui um serviço ao ouvinte da Jovem Pan, a gente engata num papo com o médico Renato Kifuri, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutor Renato, primeiramente, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Morning Show. Bom dia, Edgar, um prazer estar com você aqui falando com seus ouvintes. Vamos lá, acho que a gente pode começar aqui para introduzir o nosso bate-papo, ouvindo aqui do senhor em que pé a gente está nesse momento com relação à dengue, nos casos de dengue no Brasil. Qual é a situação que a gente vive nesse momento? Olha, a dengue é um enorme problema de saúde, né? A gente tem reportado nos últimos 2 anos aí cerca de 1,5 milhão de casos por ano. É muita gente. Muita coisa, né? É muito caso. Esses são os casos reportados que vão a médico, que procuram atendimento, que acabam sendo hospitalizados. Quase 1.000 mortes por ano acontecem por dengue nos últimos 2015, 2016. Então são números alarmantes que por si só já mostram o tamanho do problema. E certamente o controle do mosquito, né, o vetor, que é o transmissor da dengue, não é eficaz. A gente só vê progredir, aliás, né, a febre amarela, a chikungunya, a zika, que são outras doenças transmitidas pelo mesmo agente, sim, só expandem, quer dizer, a gente mostra que não há um controle adequado do mosquito e novas estratégias para prevenção tem que existir, porque esperar contar só com controle de mosquito para diminuir o tamanho, sim, desse problema é pensar Uma dessas estratégias, né, é a vacina. Hoje nós dispomos de vacina. Tem uma vacina para isso. Exatamente. Em que casos ela é indicada? Em que momento deve-se lançar mão dessa vacina? E é uma vacina que parece que tem que ser tomada em algumas doses, né? A vacina é licenciada, a única licenciada no mundo hoje é dada em 3 doses, com intervalo de 6 meses entre elas. Então, na verdade, você vai tomar uma dose, depois de 6 meses a segunda, depois de 6 meses a terceira. Aquilo que você já tocou no ponto crucial no começo da tua fala, Edgar, que você vai vacinar hoje para proteger no ano que vem. Sim. Não é para proteger amanhã, né? O brasileiro tem essa coisa, né? O brasileiro não, acho que o ser humano, né? Eu vou procurar uma vacina se estiver tendo caso agora. Não vou pensar em me proteger para daqui a um ano, né? Mas esse é o racional da vacina. Hoje a gente tem disponível uma vacina que vai ter sua eficácia, vai ter o seu efeito de protetor para a temporada do ano que vem. Então a vacinação se destina a não é este momento atual, mas o ano que vem. E em relação à população que é alvo dessa vacina, infelizmente ela ainda só está no privado, né? O governo ainda não incorporou para toda a população. Infelizmente é uma vacina hoje só disponível para quem pode pagar no sistema privado de vacinação. E criança, adulto, tem contraindicação? Assim? 9 a 45 anos. Os estudos iniciais da vacina foram feitos nesta população, né? Que na verdade quase 70% dos casos de dengue acontecem nessa faixa etária, né? Entre 9 anos e 45 anos. Então os candidatos para vacinação são de 9 a 45 anos. Grávidas não podem tomar. Indivíduos que têm alguma condição de doença crônica, um transplantado, algum problema de imunidade também estão fora dessa indicação. Mas fora isso, qualquer indivíduo saudável, não grávido, de 9 a 45 anos, pode e deve receber a vacina desde que tenha acesso, né? Quem já teve dengue? Excelente pergunta, né? Porque existe 4 tipos de dengue. Então você pode ter 4 vezes dengue na vida. Então, se você já teve uma dengue, você vai tomar a vacina que é contra os 4 tipos e vai se proteger contra os outros 3. Para aquele que você já teve dengue, você já está imune. Encontrar alguém que já teve os 4 tipos de dengue e a vacina seria desnecessário, nós estamos falando de menos de 0,1% da população brasileira. Que teoricamente já estaria imune, porque a vacina já teve contato com os 4 tipos. Para elucidar, usando um certo didatismo, quais são os tipos da dengue? A gente chama de 1, 2, 3 e 4, é bem simples mesmo. Dengue 1, mas dengue 2, tem a dengue hemorrágica. Aí são complicações, né? Então a gente sabe que a dengue, na sua forma clássica, que a gente chama de dengue clássica, dá febre, dor no corpo, mal-estar, joga o indivíduo
indivíduo na cama, improdutivo para o trabalho, mais de 2 semanas, uma recuperação lenta, mas alguns casos evoluem para as formas graves, apresentam sinais que a gente chama de alarme e às vezes evoluem com hemorragias, com sangramentos e até o óbito, né? Como eu comentei, mais de 1.000 mortes aconteceram nos últimos, ou quase 1.000 mortes aconteceram nos últimos anos. E a vacina, tem um dado que eu acho extremamente importante comentar, que para as formas graves, ela protege cerca de 90%, 93% da eficácia da vacina. Para qualquer dengue, a eficácia é de 65%. O que eu quero dizer com isso? Se eu vacinar 3 indivíduos, 2 não vão ter dengue nenhuma. Um ainda pode ter o que a gente chama de falha vacinal. Se eu vacinar 10 indivíduos, 9 deles, se algum deles tiver dengue, nenhum deles, ou só um deles pode ter uma dengue grave. Ou seja, 93% para prevenção de formas graves da doença e de 65% de prevenção para qualquer forma de dengue. Uma vacina extremamente eficaz e segura, né? Há contraindicações? A gestante, né, como a gente comentou, e indivíduos que têm alguma condição que interfira na sua imunidade. Uma vacina que a gente chama de vírus vivos, né, como sarampo, como catapora, como febre amarela. Então, há algumas restrições para essas populações. E protege para outras doenças além da dengue? Não protege, Paulo. Essa é uma confusão que muita gente faz. Como o transmissor, o mosquito é o mesmo, tem muita gente que fala, vou me vacinar contra a dengue, vou ficar protegido de zika, chikungunya, febre amarela. Não é. A vacina não é para o mosquito, a vacina é para o vírus da dengue. Então, uma vez vacinado, eu estou protegido contra os 4 tipos de dengue, mas não contra outras doenças. Vini, tem alguma pergunta aí da nossa audiência? Estão mandando aqui algumas dúvidas, alguns questionamentos. Vamos ouvir do primeiro, que é o do Maurício de São Paulo. Bom dia, Maurício Vilela de São Paulo. Gostaria de saber, em relação à dengue, quais as outras doenças que os sintomas se assemelham, né? Tem muita coisa que se assemelha, às vezes você trata uma coisa pensando que é outra, né? Se existe essa similaridade aí de sintomas, pode ser... A sintomatologia em geral. Porque está dizendo que pode ser uma doença, achando que é uma... Isso é outra. Como é que a gente sabe que é uma coisa? Absolutamente pertinente a pergunta do Maurício aí, porque quando você tem essas doenças zika, chikungunya e dengue, elas se assemelham muito, né? São doenças praticamente de vírus das mesmas famílias, né? E que dão febre, que dão dor no corpo, que dão mal-estar, que às vezes dão manchas avermelhadas. Na prática clínica, existem exames que separam uma doença da outra. Se você colher exames de sangue, você consegue reconhecer se aquilo é zika, se aquilo é chikungunya, se aquilo é dengue. Mas na prática existem alguns sinais que nos chamam a atenção. O zika vírus dá muita coceira, dá muita mancha na pele, que são coceiras, dá muita conjuntivite. O chikungunya é uma doença que dá muita dor articular, dor crônicas que se arrastam por muito tempo depois da doença. E a dengue se caracteriza por febre mais alta. Então, na prática, o médico habituado a atender esses quadros consegue reconhecer, ou pelo menos suspeitar, se nós estamos frente a uma ou outra dessas doenças aí que são muito semelhantes, sim. Mas os exames é que vão confirmar e dizer se é dengue, se é chikungunya ou se é zika vírus. Doutor, o senhor falou, quer perguntar, Ellen? Pode ir. Em relação às 3 doses da vacina, né? Porque normalmente, por exemplo, a hepatite também são 3 doses e aí às vezes as pessoas acabam não terminando o esquema. Pois é, como é que fica essa questão? Eu tomei uma, esqueci das outras 2. Anulou completamente, aí já não tem mais... Ou fica parcialmente protegido. Isso é frequente, né? Com qualquer vacina que a gente tem mais de uma dose, exceto na pediatria, onde as mães são extremamente cuidadosas e levam seus filhos, não atrasam. Quando a gente vai vacinar adolescente, quando a gente vai vacinar adulto, né? Não sei vocês aqui quantos estão em dia com suas carteiras de vacina, mas se a gente olhar para vocês, quantos começaram a vacina e não terminaram, o número é grande, não é desprezível, porque a gente não tem esse hábito, a gente não tem a cultura de ter o apreço pelo calendário vacinal, pela carteira vacinal, que nem a gente tem com as crianças, com nossos filhos. Nossos filhos a gente não atrasa, né? Então, qual que é a resposta para você? Tomou uma dose, você está com algum grau de proteção que é incerto. Tem gente que com uma dose responde melhor, tem gente que 2 doses responde adequado, tem gente que só depois da 3ª dose. O que se conhece de fato é que vai ficar protegido se o esquema for absolutamente terminado. Quando você perdeu o prazo da 2ª ou da 3ª dose, você não reinicia o esquema. Isso vale para qualquer vacina. Se eu tomei há 20 anos atrás uma primeira dose e agora lembrei de terminar meu esquema, eu vou tomar a 2ª e a 3ª.
para qualquer vacina é assim. Dose dada não é dose desprezada, é dose considerada. Então você já fez uma resposta do seu sistema imune, você já aprontou a sua resposta ali dos seus anticorpos, e essa segunda e terceira dose só vão completar o esquema. Ô, doutor, aqui talvez fuja um pouco da tua alçada, mas como o senhor está na área, talvez saiba nos responder qual é a expectativa disso estar no sistema público, porque as populações mais carentes são as mais afetadas, né? No caso da dengue. Tem alguma previsão para isso acontecer? Sempre, toda vacina que é desenvolvida, num primeiro momento, ela custa caro, né? O retorno do laboratório que desenvolveu a vacina quase que inviabiliza a introdução de uma vacina num programa público em larga escala, num país de 200 milhões de habitantes, né? Nós temos 200 milhões de habitantes, na população entre 9 e 45 a gente tem mais da metade da nossa população vivendo aqui. Sim. E nem que no Brasil quisesse colocar vacina para todos, nem existiria no mercado quantidade de vacina suficiente para todo mundo. Então esse é um passo, e com todas as vacinas isso aconteceu, né? Então a gente, hoje, as vacinas que são disponíveis gratuitamente no Programa Nacional Público, um dia foram primeiro desenvolvidas e houve um tempo até que elas fossem incorporadas ao calendário público. A gente espera que breve, né? Hoje essa velocidade de introdução em programas é bem menor do que já foi há 1, 2 décadas atrás. Então hoje uma vacina é licenciada, até que ela se torne factível de se colocar no programa público, o tempo está encurtado. Ok. Outras análises precisam ser feitas além de disponibilidade da vacina, o custo, que populações não vai dar para todo mundo de 9 a 45, quem nós vamos priorizar no primeiro momento. Essa é uma discussão que o programa brasileiro já está fazendo. Até porque eu imagino que tenha uma dificuldade nisso, que você, no caso de grávidas, né, você não pode tomar a vacina grávida, mas você tem que fazer uma prevenção caso tenha interesse em engravidar. Claro. Muitas vezes essa gravidez programada dessa forma é muito difícil de acontecer, ainda mais nas populações de baixa renda. Isso aconteceu com um monte de vacinas que a gente já utilizou aqui no programa, campanhas para rubéola, campanhas para febre amarela, que grávidas não poderiam tomar, e muitas foram vacinadas inadvertidamente, ou seja, não era para vacinar grávidas, mas não sabia que estava grávida, enfim, todas as condições que fazem essa vacinação. Tem mais uma pergunta aqui dos nossos ouvintes, Vini? Vamos lá. Bom dia, pessoal da Jovem Pan, aqui é a Joyce de São Paulo. Eu nunca peguei dengue, mas eu tenho uma curiosidade, porque eu tenho problemas de plaquetas baixas, minhas plaquetas é em torno de 125 mil, né? Eu tenho muito medo de pegar, né? Então eu gostaria de perguntar pro doutor se é perigoso eu pegar dengue, se caso eu pegue, isso vai agravar mais a situação devido a minhas plaquetas baixas. Bom, era isso. Um abração a todos e bom dia. Bom dia. A nossa ouvinte, como é o nome dela, Vini? A Josi de São Paulo. Josi. Josi, você tem provavelmente algum problema aí na sua coagulação, com as suas plaquetas, mas esse número seu não é tão baixo e não contraindica a vacinação. Então você pode sim ser vacinada com esse número de plaquetas sem problemas. Agora, você adquirir dengue, que pode evoluir para uma forma hemorrágica, já tendo uma doença de base de coagulação, sem dúvida para você é um risco maior. Então a minha recomendação é que você, se possível, receba a vacinação sim, porque a dengue, no seu caso, se evoluir para uma forma grave e hemorrágica, você tem um risco maior do que quem não tem esse problema de coagulação. Certo, doutor Renato Kfouri, queria agradecer sua presença aqui e essa elucidação a respeito de um problema que é presente na vida de muitos brasileiros aqui a respeito da dengue e da prevenção, né, com essa vacina que o senhor acabou explicando pra gente. Obrigado, doutor. Obrigado, Edgar, é sempre um prazer falar com você e seus ouvintes aqui.